Olha só, estou estudando aqui, dando uma olhada, o tema dessa semana, como você já observou e já estudou, é brilhando como estrelas na noite. Esse é um convite para que você resplandeça, apareça, seja visível, seja uma luz no mundo. Eu espero que eu consiga, nessa lição, nessa revisão de tema, trazer alguma compreensão sobre a importância de você resplandecer. Seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Meus filhos, permaneçam em mim, e eu os conduzirei ao reino. Da sua entrega, faço nascer vida. Quando a Bíblia fala de brilhar, ela dá uma referência. Como estrelas na noite, um céu sem estrelas, num ambiente sem luz artificial, é plena escuridão. Agora, se você quer enxergar bem as estrelas, elas aparecem todas as noites, dando oportunidade para que a gente possa compreender a importância da sua presença no universo. Eu quero trazer essa imagem para que você entenda que você tem uma importante participação nesse universo do conhecimento, do testemunho, da exposição da palavra de Deus, da sua própria vida cristã. Jesus disse uma vez assim: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Então, há uma expectativa da parte dos céus que eu e você brilhemos. O texto para memorizar de Filipenses 2, 14 e 15 diz: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Agora, como é possível alguém brilhar? A ideia central para essa semana, que eu destaquei, é de que as provações nos fortalecem e só dá fruto se primeiro morrer. As provações, elas nos fortalecem. Isso é possível dar fruto se primeiro a semente morrer. Então, essa experiência de frutificar passa por uma experiência também de mortificar. Para que você brilhe, a luz de Jesus precisa ser maior do que a sua. Nós não temos luz própria. Às vezes a gente tenta fazer o eu resplandecer. Mas é Deus que precisa brilhar em nossa vida. Essa é a proposta da lição dessa semana. Palavra-chave: resplandeça. E sobre o verso para memorizar, eu pergunto: o que impede a nossa santidade? Se você olhar para o verso em destaque, o verso para memorizar, olha só: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis, puros, filhos de Deus e culpáveis no meio. Veja, o texto sugere uma solução, ou uma alternativa, ou um encaminhamento para nos tornar inculpáveis no meio de uma geração perversa, ou seja, para você se tornar luz no meio de uma geração em trevas, para você se tornar um brilho em meio de uma noite, em meio a uma noite escura. Então, o que pode impedir a nossa santidade? Eu trouxe o texto de São João, capítulo 8, verso 12. Olha o que é que diz. De novo, Jesus falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E aí, dá para responder agora? O que impede a nossa santidade? O que impede o nosso brilho? Pense sobre quem você está seguindo. A promessa bíblica é que aquele que segue Jesus não andará em trevas. Jesus é a luz do mundo. Ok? Vamos por parte aqui. Eu vou apresentar o esboço por parte. Primeiro, falando do tema de domingo, vida cristã. Pegue o exemplo dos filipenses e
defina na sua classe, deixe claro na sua classe o conceito de temor e tremor. Qual é a diferença? Olha, aqui no nosso descritivo do canal, da lição dessa semana, eu vou deixar um link com um complemento em PDF para você entender a etimologia, a origem da palavra temor e tremor, o significado e a diferença entre elas, como elas podem ser aplicadas, ok? Tem um complemento aqui. Acesse o descritivo desse vídeo, aqui abaixo, e haverá um link onde você terá acesso a essa informação. Resumidamente, temor tem a ver com a nossa atitude interior de reverência. E o tremor é a manifestação externa dessa reverência. Ok? Você reconhece quem é Deus. Temor. Você treme na presença de Deus. Entenderam? Aliás, falando de tremor, quando Deus se manifestou no deserto, lá no Sinai, o monte todo tremeu. E eu não vou tremer? Olha só, o nosso exemplo é importante, é o tema de segunda-feira. O exemplo de Jó não está na lição, tá? Eu coloquei aqui como ponto ligado a esse conceito de integridade. Sobre Jó, a lição, a Bíblia diz em Jó 1:8, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, Jó é um exemplo. Agora, como devemos ser? Lá em Filipenses, que foi o verso aqui para memorizar, o versículo 15 de Filipenses 2, diz que nós devemos ser como estrelas no mundo. Há uma versão na Bíblia que diz como luzeiros no mundo. Interessante essa representatividade que nós devemos ser perante a nossa comunidade. A lição de terça-feira fala do sacrifício vivo, que é oferecido por libação. Então, explore esse tema, tá? A libação é uma espécie de perfume, de óleo precioso que era oferecido a Deus. Então, a coisa mais preciosa que você tem é a sua vida. Ofereça em sacrifício a Deus. E, finalmente, a lição de quarta e quinta-feira cita 2 exemplos, Timóteo e Epafrodito, ok? Timóteo, um caráter provado, e Epafrodito, alguém que esteve disposto a dar a própria vida pela causa do Evangelho. Explore esses 2 testemunhos, esses 2 exemplos. Vai ser muito importante você conversar sobre isso com a sua unidade de ação. 3 perguntas para os próximos 15 minutos de interação na classe. Você dá uma pausa no vídeo, anota as perguntas, anote sua resposta, leve essas perguntas para a sua unidade de ação e dê pelo menos 5 minutos para que elas possam interagir com cada pergunta. Eu finalizo lembrando que você deve fazer a pergunta mais importante no final da lição. Afinal, o que é que você entendeu? Se você tivesse que resumir uma frase, qual seria a compreensão da lição dessa semana? Esse tipo de feedback é importante na classe, tá? Porque você mede a compreensão, você consegue um feedback da compreensão do tema abordado na semana, ok? Para a nossa reflexão, os cristãos são chamados a iluminar o mundo com a luz do Evangelho da glória de Cristo, a fim de brilhar sobre aqueles cujo entendimento o Deus século cegou. 2 Coríntios 4:4. Para a próxima semana, amigos, nós temos o tema Confiança somente em Cristo. E aí? No que você se confia, irmão? Eu confio que você vai estar curtindo, comentando e compartilhando esse canal e que estará conosco na próxima semana. Até lá, que Deus te abençoe.